Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um vídeo dizendo que em 2013 o pastor que aparece na tela disse ter recebido uma revelação de Deus de que iria acontecer uma epidemia mundial. Tudo o que ele disse foi que aconteceria nessa epidemia, com hospitais de campanha, lojas fechadas, pessoas morrendo, covas coletivas. Tudo isso, ele disse, é o que está acontecendo agora. E aí você perguntou se aquilo foi mesmo uma profecia verdadeira. Bem, em tempo de quarentena da pandemia de coronavírus, esse tempo está parecendo, para mim pelo menos, está parecendo uma maratona de Vale a Pena Ver de Novo, aquele programa de repetição de novelas, ou então do vídeo show, porque é tanta gente que está tirando do baú alguma profetada antiga para me enviar e perguntar se ela está se cumprindo, que eu já estou até surpreso, mas não está se cumprindo. Os falsos profetas agradecem também se você continuar compartilhando com todo mundo esses vídeos, porque talvez nem eles se lembrassem mais de terem profetizado essas coisas. Afinal, eles fazem tantas falsas profecias que até para um falso profeta profissional fica difícil guardar todas na memória. Aqui vão então duas chaves para você entender essas coisas. Primeira, entenda que as manifestações espirituais genuínas são dadas por Deus com um propósito utilitário, ou seja, se a suposta revelação não for útil para alguma coisa, ela não é do Espírito. O apóstolo Paulo escreveu: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Segundo, quando uma pessoa começa a dizer muito, Deus me revelou, o Espírito Santo me disse, eu recebi essa revelação, aí me vem à mente as palavras de Jesus: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. João 7,18. Fuja de gente que diz muito eu, como se fosse a última bolacha do pacote. Está cheio de gente desse tipo. Pregadores, então, que dizem ser João Batista, que voltou, ou um profeta dos últimos dias, tem de montão por aí. No começo do vídeo, ele diz que vai distribuir sachês de óleo ungido, de azeite ungido, e que as pessoas devem pegar diretamente das suas mãos. Depois elas devem ungir a si mesmas, os seus parentes e suas casas, para protegê-las daquela suposta epidemia. Eu achei o sachê meio pequeno. Se aquilo foi em 2013, nós estamos em 2020, eu fico imaginando se a data de validade daquela unção já não teria expirado depois de 7 anos. Muita gente já morreu no mundo inteiro nesse período, porque de 50 a 60 milhões de pessoas morrem todos os anos. Portanto, ainda que esse pastor tivesse ungido a população do planeta, cerca de 350 milhões de pessoas teriam morrido de qualquer maneira de outras causas e não do coronavírus. Portanto, esse aí é só mais um mitômano oportunista jogando verde e torcendo para alguma tragédia corroborar com a sua aposta. Se eu hoje disser que recebi uma revelação de qualquer coisa, a probabilidade disso acontecer sempre existirá, a menos que a minha revelação seja de algo impossível, que nunca ninguém viu acontecer antes. Essa semana eu recebi outra mensagem de outro jovem decepcionado porque o pastor de sua igreja profetizou um monte de bênçãos para a sua vida e nenhuma delas aconteceu. Eu sempre recebo essas, porque o pastor fala assim, meu servo, Deus tem um plano para você. Pobre rapaz, ainda não descobriu que o mundo religioso está cheio de mentiroso. Epidemias acontecem com frequência. Desde a data do vídeo, 2013... nós já tivemos algumas epidemias, como o Ebola em 2013 a 2016, e outra em 2018, que só terminou agora na África, o H1N1 2009, 2010, SARS 2002 a 2003, gripe aviária 2003, 2004. Se voltarmos para o século XX, nós tivemos AIDS de 1981 até hoje, que já matou mais de 30 milhões de pessoas. Tivemos a gripe de Hong Kong de 1968 a 1970, a gripe asiática de 1957 com 1.100.000 mortos, e a recordista, a gripe espanhola, 50 milhões de mortos em 1918. Se esse pastor tivesse profetizado que o nosso planeta seria invadido por alienígenas e hoje nós estivéssemos sendo comidos por reptilianos, então eu até diria que ele foi mais criativo. Mas epidemia?
É como profetizar de guerras, terremotos, tsunamis, furacões, acidentes aéreos e marítimos. Ora, o Senhor advertiu seus discípulos para que não pensassem que coisas assim seriam prenúncio de um fim próximo. Até mesmo quando ele avisou do que aconteceria no princípio das dores, que é o período imediatamente posterior ao arrebatamento da igreja, e o remanescente judeu que se converterá nesse tempo, deveria saber dos oportunistas que surgiriam querendo enganar. Então deveriam se preparar para não ser enganados. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos de que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 4. Quanto à descrição bastante real feita por esse falso profeta de hospitais de campanha, comércio e escolas fechadas, exército nas ruas, enterros em covas coletivas e tudo mais, fica muito fácil saber de onde ele tirou tudo isso. 2 anos antes da sua suposta profecia, tinha sido lançado o filme Contágio, com Matt Damon. E se não estava na Netflix na época, ao menos já tinha passado em cinemas e talvez até na TV. Depois de assistir esse filme, que eu assisti também, qualquer um pode trabalhar no FEMA, que é a Agência Federal de Gestão de Emergência dos Estados Unidos, porque fica especialista em adivinhar tudo o que acontece numa epidemia, como a que hoje nós estamos assistindo ao vivo. Alguém até perguntou se esta epidemia não teria sido planejada, porque deu na vista, os governos do mundo já sabiam até o que precisavam fazer. Aí eu respondi que todos os governos já têm planos de ação para epidemias iguais planos iguais aos do filme. Agora vamos considerar a questão da utilidade. Para que Deus teria revelado a esse suposto profeta uma epidemia que aconteceria 7 anos mais tarde? Será que ele poderia fazer algo a respeito, além de distribuir os seus sachês de azeite? Muito provavelmente aquilo era óleo de soja barato, que já deve ter até sido lavado para fora dos cabelos dos seus seguidores mais de 2.500 vezes, se eles tomaram banho todos os dias. Mas não tinha utilidade nenhuma. Então não, aquela profecia não tinha qualquer utilidade, porque ninguém iria ficar amontoando comida e medicamentos por 7 anos, sem perder tudo antes que chegasse o coronavírus. E nenhum laboratório do mundo seria capaz de preparar uma vacina para um vírus que nem sequer conheciam. Então não tinha, ou seja, a profetada dele foi totalmente inútil e só serviu para amedrontar as pessoas. Ela só daria certo no caso de uma coincidência, e aí isso iria exaltar o tal pastor. E aí seria a minha vez de profetizar que a sua igreja iria crescer, as ofertas aumentarem e ele ficar rico daquela experiência. Geralmente essas profetadas estão mais no campo da adivinhação, porque elas não têm qualquer utilidade além de apavorar as pessoas e exaltar o adivinho. Não se esqueça de que na lei de Moisés, que foi dada a Moisés, Deus condenava à morte os adivinhos. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20, 27. Enquanto esse aí adivinhou que uma epidemia seria iminente em 7 anos. O outro deve ter adivinhado que aconteceria uma guerra, outro que teria um ataque terrorista, outro que um avião iria cair, outro apostou num terremoto, outro num dilúvio, e por aí vai. Aí um dia acontece qualquer uma dessas coisas que sempre aconteceram desde que o mundo é mundo, exceto, claro, avião cair, né? Aí o cara fica famoso, consegue aumentar a receita da igreja, comprar carro novo e tudo mais. Essas profetadas, baseadas em prognósticos, são muito usadas por golpistas, como aquela do famoso golpe da corrida de cavalos. Você não sabe, vou contar para você. O cara conseguiu uma lista de 1.000 apostadores em cavalos. Aí ele enviou 1.000 cartas divididas em grupos de 100. Nas cartas ele dizia ter informações privilegiadas do próximo prêmio e sabia o resultado.
Em 100 cartas, ele dizia que o vencedor seria o cavalo número 1. Em 100 cartas, ele dizia que o vencedor seria o cavalo número 2. E assim por diante, até o 10º cavalo. Evidentemente, 100 apostadores ganharam se tiverem apostado na dica do misterioso adivinho. Aí, na corrida seguinte, essas 100 pessoas receberam cartas do tipo: eu não disse que sabia o resultado, pois no próximo prêmio o cavalo que irá vencer será o de número... E aí ele dividia novamente o grupo, agora de 10 em 10, dizendo para as primeiras 10 pessoas que seria o cavalo número 1, para as outras 10 que seria o cavalo número 2, e assim por diante. Mais uma vez, um grupo agora de 10 pessoas teria a certeza de que ele realmente era capaz de adivinhar os resultados. E não se esqueça de que os viciados em jogos de azar são também muito supersticiosos. Finalmente, ele enviava 10 cartas e agora um dos destinatários acabava recebendo o resultado correto, não é? Para este, era a terceira vez que a sorte bateu na sua porta. Então, para o prêmio seguinte, geralmente o grande prêmio, né? Aí o golpista literalmente batia na porta do sortudo, querendo fazer uma sociedade, e prometendo revelar o cavalo ganhador, mas aí já seria uma aposta grande. Então, o sortudo teria que entrar com uma grande soma em dinheiro que ele entregava ao adivinho para ele fazer a aposta. E este entrava com o seu conhecimento do resultado, não é? Ora, como não confiar em alguém que sabe prever o futuro com tanta precisão e já deu tanto lucro? Pois é, até hoje a vítima está procurando onde foi parar o profeta com o seu dinheiro. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.